Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Estava dando uma oradinha aqui repreendendo porque do nada o computador tinha parado de funcionar, né? Estava com 6,1% de eficácia a CPU e essa oraçãozinha básica já subiu bastante. Bom, meus amados irmãos, nós estamos aí numa série de vídeos, vamos agora para o terceiro, cujo tema é Vós sois deuses, baseados no que o Messias disse em João capítulo 10, a partir do versículo 30, né? Especificamente o versículo de número 34 ali, que diz respeito ao que foi escrito no Salmo 82. Então, nós partiremos deste salmo. Mas antes de mais nada, ok? Você pode colaborar conosco com os seus dízimos e suas ofertas. Você pode colaborar aí pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou Pix no celular no 11 986796974. Toda a vossa contribuição será muito bem-vinda e também bem utilizada no reino. Amados, prestem atenção. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de um ganho, obviamente, daquilo que sobra para você. Então, você vai olhar no seu olerite, ver o quanto entrou de dinheiro, o quanto foi descontado. Então, por exemplo, você ganha 1.500, aí teve os descontos de NPS, eu nem sei se tem NPS ainda, mas tem ali os descontos, vale transporte, tal, aí sobra lá 1.200, 1.300. Desse valor é que você vai tirar os 10%, tá? Lembrando que a lei, ela é feita para o injusto, porque o santo a pratica espiritualmente. Então a lei, ela está ali para que o injusto entenda que há uma limitação. As pessoas que dão 10% são pessoas que elas estão, como que eu posso dizer, no limite da lei. Então a lei determina 10% para, olha, menos do que isso não é certo contribuir. Então nós temos que exceder, então que você seja mais generoso e não se prenda aos 10% da lei. Por isso que é chamado de dízimos e ofertas, para que a pessoa entenda que a lei limita e a caridade na oferta ultrapassa aquilo que foi limitado ali pela lei. Beleza? Então é só para que vocês entendam. A mesma coisa, a palavra diz, olha, sede santo. Mas no que consiste a santidade? Em tudo. A obediência aos mandamentos, inclusive dízimos e ofertas. Porque o dízimo e a oferta mostra o que? A sua generosidade e a sua gratidão a Deus. Prova que realmente você tem amor pela obra e entende a necessidade de que ela seja mantida para que outras pessoas possam ouvir o que tem surtido efeito na sua vida, o que tem mudado a sua vida, né, por meio da pregação do Evangelho. Ok? Então, para você ter uma noçãozinha básica aí. Beleza? Bom, tendo dito isso, abram comigo aí as suas Bíblias no Salmos de número 82. Salmos 82, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Bom, aqui em hebraico, onde estão poderosos, também está Elohim, que é plural de Deus, ou seja, deuses. Então, Deus está na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses, tá? Julga no meio dos deuses. Vejamos na versão NVI este versículo. É Deus quem preside na assembleia, na reunião divina dos deuses. No meio dos deuses, ele é juiz. Então, isso aqui é para você entender que a explicação na versão revista e corrigida está correta, tá?
Então, quem são esses deuses? Ou Elohim, né, que é o plural de El, ou Elohi, de Deus, né? Elohim eram os querubins, as potestades, aqueles que por Deus eram colocados como representantes dentre as nações, os responsáveis em cuidar das pessoas, tá? E eles não faziam isso, ok? Dentre esses querubins estava também Satanás, né? Para quem não sabe, só para você entender, a palavra Abaddon, que era o nome dele, né? Abaddon, Ab ou Ave, significa pai. Adon vem de Adonai, de Senhor. Então, Abaddon é pai e senhor, ou aquele que cuidava como um pai daqueles que pertencem ao Senhor. Mas ele fez isso? Não. Ele quis usurpar da posição, né, de ser chamado Deus, de ser tido como Deus, né? Ele queria o lugar de Deus. Então, muitos desses Elohim fizeram isso dentre as nações, começaram a se apresentar como se eles fossem Deus. Então, aqui entra como se fosse uma repreensão, né? Um cenário montado mostrando que Deus é superior a eles e a conduta que eles deveriam ter e não tiveram. Vamos dar início aqui para você dar continuidade, né? Para você entender. Versículo 2. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Vamos ler aqui na versão Revista e Corrigida. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Essa é a conduta que eles deveriam ter. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Isso é o que eles deveriam fazer. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Lendo assim, pensa que isso aqui agora se relaciona aos homens, mas não. Olha o versículo de baixo. Eu disse a quem? A estes que nada sabem, que nada entendem, ou seja, estes deuses, né? Estes anjos, vós sois deuses. Né? O termo Elohim, quando é aplicado a um mensageiro, seja celeste ou humano, dá para ele a atribuição de representante de Deus no meio de um povo ou no local onde eles estão. Vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então, esse E, que não existe em grego, dá a impressão que estão falando de dois grupos. Mas não, está se referindo a um grupo só. Olha só na versão NVI. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Então, todos vocês são filhos do Altíssimo se refere ao que ele chamou de deuses, né, de representantes dele dentre os homens. Então, na versão Revista e Corrigida, aquele ezinho já dá a impressão que se tratasse de dois grupos distintos. Mas não, é o mesmo grupo, beleza? Voltando para a versão Revista e Corrigida. Versículo 7. Todavia, estes deuses, estes representantes de Deus, esses anjos, né, ali Elohim, esse termo é atribuído aos anjos que representavam Deus. A hierarquia desses anjos era querubim, que são potestades, a maior hierarquia que existe. Existem alguns especuladores aí, tanto judeus quanto protestantes, que dizem que não, que existem várias hierarquias, são mais de 10. A Bíblia não diz isso. Isso é criação deles, eles vão criando, vão lendo, vão interpretando e vão achando isso. Então a gente tem que tomar cuidado. O evangelho pregado aqui é o antigo, a interpretação bíblica aqui é antiga. O que esses judeus de hoje perderam, né, por causa de quererem
achar que sabem, criar livros, se basear no que os rabinos falam e acabaram deixando as escrituras de lado e desenvolvendo uma teologia aí que distancia o homem da verdade e o mantém em supostas verdades por eles ou análises feitas por eles das escrituras, interpretações pessoais, como os protestantes também. Então vamos lá. Todavia como homens morrereis. Quem morrereis como homens? O homem não morreria como homem, porque o homem, sendo homem, já morreria assim. Então esse termo é aplicado àqueles querubins, àqueles deuses, a Elohim ou Elohims, né? Todavia como homens morrereis e caireis como qualquer príncipe, como qualquer governante. Versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Bom, a estes foi a quem a palavra de Deus foi dirigida, que o Messias trata lá em João capítulo 10, no versículo de número 34. É a estes. 34? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é 34, é 36, deixa eu ver. João 10, 34. É isso mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, então a quem a palavra de Deus foi dirigida foi aos querubins, os representantes de Deus na terra. Esse termo Elohim, quando ele é aplicado em referência ao Messias, como foi a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, aliás, Êxodo, acho que é capítulo 4, eu acho, e capítulo 7, versículo 1, né, que disse para Moisés, ó, Arão, teu irmão, será teu profeta e tu serás Deus dentre o povo. Esse termo Elohim, que foi aplicado a Moisés, que é aplicado aos querubins, né, que são chamados deuses aí. E quando é aplicado ao Messias, não é no sentido de que Messias fosse o próprio Deus, como esses querubins não eram o próprio Deus, muito menos Moisés era o próprio Deus, mas eles representavam Deus. Por isso o termo Elohim foi aplicado a eles. E muitos, não entendendo isso, quando encontram versículos no Novo Testamento que dão margem a isso, né, por eles não interpretarem da maneira correta o termo Elohim, atribuem a Cristo a divindade, o que é uma heresia, porque existe um único Deus. E o Messias falou isso em João 17. Em João 17, versículo 3, ele disse, olha, orando ao Pai, ele falou, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e ao Messias e Yeshua, Jesus, a quem enviastes. Tá bom? Então estou dando uma explicação aqui para que você entenda de forma aprofundada, tá certo? Então, a quem a palavra de Deus foi dirigida? Aos deuses. Deuses no sentido literal? Não, mas representações de Deus, ou representantes de Deus dentre os povos. Elohim, os querubins, certo? Anjos da hierarquia querubínica. Vou deixar isso bem claro aí. Tudo isso aqui que está sendo dito, meus irmãos, serve aí como ferramenta para que você tenha um entendimento aprofundado das Escrituras e não seja mais enganado pelos falsos deuses. Ah, irmão, mas existiram outros deuses? Sim, irmãos. Outros deuses que foram, vejam bem, se fizeram deuses e foram tidos como deuses pelos homens. Tá certo? Como por Deus, eles foram colocados como Elohim, como deuses no sentido de representá-lo, assim como o profeta Moisés, assim como o Messias e Yeshua, tá? Então vocês têm que entender isso, tá? Só que estes querubins, eles começaram a se passar por deuses, que são os deuses da antiguidade. São os deuses da antiguidade, né? E
Muitas pessoas aí, de repente, por falta de sabedoria, não entendem isso. Ó, vou mostrar para vocês um texto, acho que é Daniel, vamos lá, Daniel 36. Não, Daniel 11. Ó, Daniel 11, a partir do versículo de número 36. Olha o que diz. Daniel 11, a partir do versículo de número 36. Ó, e esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus, o que diz aí? Contra quem? Contra o Deus dos deuses. Espera só um instantinho, meus amados. Ó, e esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses e contra o Deus dos deuses, ou seja, o nosso Deus. Aqui os deuses são os querubins, né? Os deuses das nações. Falará coisas incríveis, não terríveis, né? Vamos ver aqui na versão NVI. Eu gosto muito da NVI, que às vezes ela serve de apoio. Ela serve de apoio em alguns casos, em outros distorce totalmente. O rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Voltando para a versão revista e corrigida, versículo 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Veja bem, sendo ele um judeu, não tendo respeito aos deuses de seus pais, ele não terá respeito aos outros anjos, aqueles que se manifestaram dentre os povos como se fossem deuses. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Por quê? Por que não terá respeito ao amor das mulheres? Porque ele será homossexual. Beleza? Segredinho nosso aqui. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agora olha só, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Quem é o Deus das fortalezas? Quem? Quem é o Deus das fortalezas? Satanás. E a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho. Quem é o Deus estranho? O Deus das fortalezas, Satanás. Aos que o reconheceram multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Ah, mas irmão, aí está falando que é um Deus estranho. Como que você está dizendo que ele é Satanás? Porque Satanás, ele não era estranho a eles, ele se manifestava ali como Deus. Só que ele vai assumir uma outra faceta, porque ali na antiga aliança ele se manifestou como se ele fosse o verdadeiro, se passando pelo verdadeiro, né? Matando todos aqueles que transgredissem as leis de Deus, que ele pregou como se fosse lei dele, né? Lá no Monte Sinai. Mas ele agora vai aparecer realmente como ele é, como transgressor mesmo, literalmente. E ele vai fazer o quê? Abolir a lei de Deus. Abolir a lei de Deus, para assumir totalmente, por meio de sua doutrina, devotos, que é o que está acontecendo hoje com esses crentes, né? Por não entenderem as escrituras ou se basearem em textos que foram alterados, enfim,
Eles estão pregando a abolição da lei. E a abolição da lei é uma doutrina do anticristo. Ok? Que é representado aqui na figura desse rei, o anticristo. Você pode ler lá em Daniel capítulo 11 mesmo, olha. Daniel capítulo 11, a partir do versículo de número, acho que é 28. Vamos lá que a gente vai entender, ó. Presta atenção. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Qual é o santo concerto? O concerto da lei. Então o coração dele será contra o santo concerto, tá? E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Agora olha que interessante. Versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o quê? Contra o santo concerto. Que concerto? O da lei. Vejamos na NVI. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará sua fúria contra o quê? A santa aliança. Que aliança? A da lei, o santo concerto. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem o quê? A santa aliança. Quem são esses? Os crentes de hoje que estão abandonando a santa aliança, a aliança da lei. Entenderam isso, meus amados? Olha o perigo. Olha o que mais que diz aí. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário, não é sacrifício diário, tá? É sacrifício contínuo ou perpétuo sacrifício. Então nós temos que ter entendimento aí por mais de uma versão, porque senão os erros que eles cometem a gente abraça. Então olha só, sairão a ele uns braços que profanarão o santuário, então ele terá ajuda, tá? Que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo ou perpétuo sacrifício. Qual é o contínuo e perpétuo sacrifício? O sacrifício do Messias. Estabelecendo a abominação desoladora, né? O Messias fala isso em Mateus 24:15, né? Ele ainda diz, quem lê, entenda, citando isso aqui que Daniel está explicando. Versículo 32. E aos violadores, os transgressores do concerto, ou seja, da aliança, da santa aliança, ele com lisonjas, o que ele vai fazer? Perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas, permanecerá. Né? Então o que eu estou dizendo aqui para vocês, meus amados, é algo que é muito sério. Né? Que é muito sério. Então, não quero me adentrar a este tema, mas você pode procurar, nós temos um vídeo aí que chama A Doutrina do Anticristo, e você vai entender detalhadamente, minuciosamente isso que é dito aqui em Daniel 11, do 28 ao 32, tá? Mas voltando à questão de Daniel, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 36, né? Que é o que nós estamos explicando aí, olha só. Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele vai se levantar contra quem? Contra o Deus dos deuses, o anticristo. Hoje em dia, o que está sendo ensinado aí fora? Estão atribuindo a Cristo, ao Messias, a divindade. Estão tirando fora o Deus verdadeiro, que é o Pai dele. Isso não pode acontecer. O que nós temos que entender é que o Messias ele veio e encarnou 100% humano. Tá? E que Deus, o Pai, é outro. Ele é filho. Lá em João 14:28 ele diz, o Pai que me enviou é maior do que eu. Em João capítulo 12, a partir do versículo 46 ali, você vai ver que ele fala que ele pregou o que o Pai mandou. Ele veio fazer a vontade do Pai, não a dele.
Então nós temos que tomar cuidado, porque estão atribuindo a Cristo a composição em pessoa de uma divindade tríplice, ou de uma divindade composta por 3 pessoas. Outros atribuem a ele a própria divindade, dizendo que ele é o próprio Deus. Isso é heresia. Em momento algum ele pregou isso. Pelo contrário, orando ao Pai em João 17,3, pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de crer nele, por intermédio deles, ou seja, nós, ele disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e ao Messias Yeshua a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que creiam que Deus é o único Deus. Tá bom? Nós também temos pregações que falam, que explicam isso, tá? Detalhadamente. Mas enfim, o que eu quis mostrar aqui para vocês é justamente isso. Que o anticristo, ele se levantará contra o Deus dos deuses, ou seja, o Deus dos anjos, e não só contra ele. Olha só, se engrandecerá sobre todo Deus. Então todas as outras divindades veneradas, né, pelos povos, né, os querubins, a quem ele mesmo, a quem o pai dele, né, Satanás, concedeu a autoridade, ele vai se levantar contra todos eles. Para quê? Para atribuir somente ao seu pai a divindade. Porque olha o que acontecia. Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o que ele fazia? Ele colocou os querubins como representantes dele. Ok? Como representantes dele. Por isso o termo diz deuses, né? Deus dos deuses. Deus, né? El dos Elohim. Deus dos deuses. Elohim eram representantes, querubins, potestades, que representavam Deus dentre os povos. Quando Satanás corrompeu a humanidade, muitos desses querubins estavam debaixo de sua autoridade, e ele deu a eles todo esse poder que ele adquiriu, dividiu com eles para que eles se tornassem deuses dentre as nações, e deu a liberdade. Vocês vão ser deuses, tal, e eu, né? E ele ficou sendo ali, querendo ser o Deus de Israel, e colocou Deus de escanteio, digamos assim, enganou todo mundo. Mas por que isso, irmão? Porque havia necessidade, irmão, que os verdadeiros reconhecessem o seu Pai pelo Espírito. Ok? Havia necessidade. Mas agora, o filho de Satanás, o anticristo, esse rei, ele vai devolver ao seu Pai toda a glória, e ele vai se levantar contra esses deuses também. Entenderam isso? Vai se levantar contra eles também. Então nós temos que entender bem essas coisas aí, para não falarmos bobagens, tá certo? Bom, vem comigo também em Daniel, capítulo de número 8. Estou mostrando os textos aqui para vocês, para que vocês tenham um entendimento bem aguçado acerca deste assunto, tá? Daniel 8:9. O que diz aí? E de uma delas saiu uma ponta, não quero entrar nesse detalhe, porque aqui se refere às cabeças da besta, tá? Mas vamos lá. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército, olha só, e se engrandeceu até o exército dos céus, os deuses, os anjos, e a alguns do exército das estrelas, ou querubins, exército dos céus, anjos, estrelas, querubins, deitou por terra e os pisou. Viu como que bate certinho com o que está escrito lá no capítulo 11, a partir do versículo 36? É muito legal, né? E se engrandeceu até ao príncipe do exército, o governante, o príncipe do exército. E por esse que se engrandeceu, por ele foi tirado o contínuo ou perpétuo sacrifício.
Como que você tira o perpétuo sacrifício, que é o sacrifício de Cristo? Abolindo a lei. Cristo não morreu pela transgressão da lei, que é o pecado? Então, se você abole a lei, você retira o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque você legaliza o pecado. Quando você tira a lei, você legaliza o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Se você tira a lei, abole a lei, o que acontece? O pecado é legalizado. Então o sacrifício de Cristo se torna inútil. Daí você tira o contínuo ou perpétuo sacrifício que é o de Cristo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, que ele tirou fora. Passou a estar no seu poder, por causa das transgressões, olha só, da lei. E lançou a verdade por terra, fez isso e o quê? Prosperou, ele teve êxito. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, que são os anjos, né? Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Aí já vem outra explicação aí que nós não abordaremos agora. Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é que o anticristo, ele vai tirar, né, a divindade dos deuses. Ele fará, né, manterá a propaganda focada no seu pai. Como o Messias. Quando o Messias veio, o que o Messias fez? Ele destornou todo o principado e potestade, a autoridade, né, que se nomeia, foram todos subjugados a ele. E o anticristo vai vir do mesmo jeito. O Messias, filho de Deus, representante de Deus. O anticristo virá como o quê? Como um Messias, um representante do seu Deus, de Satanás. Então você tem que entender isso e estar atento, porque todas estas coisas hão de acontecer. Todas estas coisas hão de acontecer. Tá certo? Bom, dando continuidade aí a este assunto, né? Eu gosto muito de tratar dessas coisas porque elas são coisas que são pertinentes, né? São pertinentes. Satanás, ele sempre quis imitar a Deus. Veja, Deus habita no meio dos querubins, né? Dos deuses, né? Dos Elohims. O que Satanás fez? Isso aí também tem que acontecer comigo também, né? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Isaías 37. Isaías 37, se eu não me engano, é versículo 16. Olha só. Opa! Coloquei e não cliquei. Vamos lá. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre quem? Os querubins. Tu és Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Então, olha, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Então aqui está falando de quem? De Deus, o Pai. Só que Satanás, qual era o propósito dele? Colocar também o seu trono acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os querubins, entre as quais Deus habitava. Vamos ver isso? Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Presta atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Estrela da manhã, querubim, tá?
tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, ou seja, dos querubins, exaltarei o meu trono no meio da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Pegaram? Versículo 14. Olha só, olha o plano dele. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse era o propósito dele. Se Deus habitava entre os querubins, entre as estrelas, né? Ele queria também colocar o seu trono entre elas. Contudo, levado serás ao inferno, que é uma prisão, tá? Que é o poço do abismo, ao mais profundo do abismo. Poço do abismo, né? Então, quando nós falamos aqui as coisas para vocês, irmãos, nós falamos como quem tem conhecimento. Nós não somos especuladores. Aí alguém pode dizer, né? O sistema religioso, por exemplo, ensina o seguinte: não, os anjos de Deus são perfeitos. Os anjos de Deus, eles pregam que os anjos de Deus, como é que eles falam? Não têm vontade própria, tal. Como que os anjos não têm vontade própria, meus irmãos? Se os anjos não tivessem vontade própria, não teria acontecido nenhuma rebelião. Tem pastores que pregam que os anjos são como se eles fossem robôs. Que loucura é essa? Meu Deus do céu, que falta de conhecimento. Eles pregam como se os anjos fossem incorruptíveis. Que anjos que são incorruptíveis, irmão? O único incorruptível é Deus. Ele é o único imutável. Todos os outros seres intelectuais que ele criou são passivos de corrupção, sim. Entenderam? São passivos de corrupção, sim. E eu vou provar isso para vocês. Abram em Jó 4 a partir dos 17, vai. Vamos lá. Jó 4, a partir do versículo 17. Olha que coisa. Presta atenção nisso aí. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra o quê? Loucura. Vejamos na versão NVI. Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, opa, Deus vê erro, loucura em quem? Nos seus anjos. Quanto mais nos que moram em casas de barro, ou seja, em corpo de barro nosso, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que a traça. Então, por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque tem gente aí, os teólogos aí, né, que pensam que os anjos são irrepreensíveis. Não, meus amados, olha aqui, ó, se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, né, por conta dos seus erros, quanto mais em nós que somos humanos. Vocês entenderam isso? E aqui está falando dos santos anjos, né? Então você vê que tem muita heresia que esses caras pregam aí, tem muitas coisas que esses caras dizem que não tem nada a ver com a verdade, não. Tem nada a ver com a verdade. Jó, capítulo 15, a partir do versículo de número 14. Olha o que diz. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de uma mulher? Pois, se nem no seu Deus confia, se nem os céus são puros aos seus olhos, vamos ver aqui na versão revista e corrigida. Olha só. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Aqui é onde está escrito, na versão NVI, aqui o versículo 15, na NVI,
Está traduzido errado, tá? O correto aqui é, pois, se nem nos seus deuses confia, tá? Que são os anjos. Se nem os céus que são puros aos seus olhos. Então, se Deus não confia nos deuses, nos querubins, né? Nos anjos, Elohim. Se nem os céus que são puros aos seus olhos, olha que coisa. Então, versão revista e corrigida para você entender. Eis que nos seus santos, aqui se refere aos anjos, como mostrei, né? Deuses Elohim, não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos, né? Os anjos, os habitantes dos céus. Quanto mais abominável é e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Então, Deus não confia nem nos anjos, irmão. Porque até os anjos são passivos de corrupção, como nós temos mostrado para vocês nesses vídeos aí que se corromperam. E anjos de alta patente, né? Querubins e tal. Então essas mensagens que nós estamos trazendo aqui para vocês, elas servem para que vocês tenham discernimento, para que vocês tenham entendimento. Porque às vezes nós falamos algumas coisas e soa para vocês como algo estranho, como, né, algo não, mas isso não é possível, isso não deve ser assim. E na verdade tudo que a gente quer é que vocês entendam a verdade, que vocês conheçam a verdade, que vocês possam ter noção do que é certo e do que é errado. E quando esses falsos profetas ensinam essas besteiras para vocês aí, acabam enchendo as suas mentes de bobagem. Os anjos, eles deveriam servir a Deus como qualquer pessoa deveria servir a Deus, né, em santidade e tal, mas não é isso que eles fazem. Olha, Salmo 103, a partir do 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz de sua palavra. O que diz aí? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, que está falando dos anjos. Vós, ministros seus, são os anjos, que executais o seu beneplácito, o seu propósito. Essas mensagens que são colocadas aqui, meus amados, elas têm servido para vocês como orientação. Para que vocês tenham o quê? Entendimento, para que vocês possam saber com o que vocês estão lidando, para que vocês possam saber que os deuses dentre as nações eram os querubins, os anjos de alta patente, certo? Lógico que houveram muitos outros deuses que eram de outras patentes angelicais, sim, houveram. Mas o que tem sido dito aqui para vocês é aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Que são quem? Os anjos. A palavra de Deus foi primeiramente dirigida a eles. Olha o que diz, ó. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz de sua palavra. Agora olha só, Salmos 82. A partir do versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, né? Ou na assembleia divina, na assembleia dos deuses. Julga no meio dos deuses. Aqui são os anjos, tá? Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Está falando a eles. Ok? Está falando a eles. Então a palavra foi dirigida primeiramente a eles. A repreensão veio para eles. Mas o que eles fizeram? A repreensão aqui, a palavra é o que? A lei. Eles jogaram a lei para os homens e condenaram a humanidade que deveriam receber a lei pelo Espírito. Então eles colocaram os homens na mesma sentença que estava determinada a eles. Então nós hoje, sabendo disso, obedecemos a lei.
para não sermos como eles. E tudo isso nós temos ensinado. Eu tenho pregado isso para os irmãos, insistido para que os irmãos busquem entendimento, preservem esse entendimento, para que vocês conheçam a verdade, né? Existe um falso Deus atuando e não é de agora. Não é de agora. É o Deus das fortalezas. Ok? É o Deus deste século, deste mundo, desta geração. Olha o que o apóstolo Paulo fala a este respeito. Segunda Coríntios 4, a partir do versículo de número 1. Olha só. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que diz aí? Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, como eles fazem. Assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E como que ele fez isso? Foi colocado um véu no entendimento das pessoas. Elas não conseguem entender a lição, o que é ensinado no Antigo Testamento. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Olha só. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, a glória que ele recebia no seu rosto quando se encontrava com Satanás no Monte Sinai, onde ele se passava por Deus, né? Mas o que diz aí? Mas os seus sentidos, seus entendimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição, na leitura, no ensino da antiga aliança, que eles chamam de Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido? O véu. Versículo de número 15. E até hoje, quando é lido Moisés, que fala ali do Pentateuco, o véu está posto sobre o coração, sobre o entendimento deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor, e aqui tem um tetragrama se referindo ao Pai, é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ok? Então, quando as pessoas se converterem, eu estou pregando aqui, estou tirando, né, o Espírito Santo por intermédio da minha vida, está tirando o quê? O véu do vosso entendimento. Aquilo que lhes impedia de entender o que estava acontecendo no Velho Testamento. Quem é que estava atuando ali? Quem é que estava ali se passando por Deus? Muita gente pensa que quem estava no Sinai era o Pai, mas não, era um anjo. Quem era esse anjo? É aquele que corrompeu Adão e Eva no Jardim do Éden. Foi dado a ele uma chance porque ele era um querubim da guarda e estabelecido por Deus. Mas o que ele fez? Ele foi lá e continuou, ele tomou a glória de Deus para si. E muitas pessoas não entendem isso, porque como pode ser ele corrupto se ele usava a palavra de Deus? É porque ele queria ser Deus. Mas ele mesmo era um transgressor da lei. Vamos lá.
Ele pegou a lei de Deus e deu para os homens. Certo? O que dizia na lei de Deus? Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu. Não é isso? É o segundo mandamento. O que ele fez? Ó, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as farás e nem as adorarás. Beleza? Ele mandou a praga das serpentes, começou a matar o povo. O povo chegou a Moisés, Moisés intercedeu. E ele pediu para que Moisés fizesse o quê? Para que o povo fosse curado. Colocasse numa cruz, né, numa cruzeta, uma serpente de bronze. Mandou Moisés fazer o quê? Uma imagem de escultura. Não foi qualquer uma. Não foi de uma águia, de uma pomba, de um urso, não. Ele pediu para fazer da serpente. Por quê? Quem era a serpente do jardim? Pegaram? Quem era a serpente do jardim? Aí o povo que olhasse para a serpente era o quê? Curado de sua enfermidade. Aí alguns dizem que a serpente representa Cristo. Não. Está escrito que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convinha que o Filho do Homem fosse levantado para que todo aquele que olhasse para ele fosse perdoado, fosse salvo. Beleza? Assim como, do mesmo jeito, ou seja, se idolatraram a imagem da serpente, agora vocês têm que idolatrar a imagem de Deus aqui no Filho, para que vocês sejam salvos. Vocês entenderam? Então, assim, tem muitas coisas, meus amados, que nós temos que dizer, muitas coisas que nós temos que explicar, falar para vocês, e o tempo é curto para isso. Bom, eu acho que aquilo que foi dito até então já serviu aí de grande ferramenta para o vosso conhecimento. Eu espero que vocês estejam colocando em prática, né, as outras pregações que tratam da conduta, santidade, dízimos, etc, 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 que é o tratamento, a obediência aos mandamentos. Essas pregações que nós estamos fazendo aqui, ela é a nível de conhecimento para que vocês não sejam ignorantes quanto ao que acontecia na antiga aliança, né? Inclusive ela explica coisas aí dentre os outros povos, como a idolatria que eles tinham aos outros deuses, que eram esses anjos, os quais serão subjugados pelo próprio anticristo. Inclusive, né, aquele texto de Daniel, que nós lemos, Daniel capítulo 11, a partir do versículo 36, Daniel capítulo de número 8, a partir do versículo de número 9, estes textos que nós lemos aí, que fala, né, que o anticristo vai subjugar, vai se levantar, se exaltar até contra o exército, né, dos céus, os anjos e tal, e vai derrubar alguns, e vai exercer poder sobre eles, enfim, vai os pisar e tal. Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, né? Paulo fala, olha só, vamos lá, só para concluir aqui. 2 Tessalonicenses, acho que é capítulo 2. Vamos lá. A partir do versículo de número 1. Ó, presta atenção nisso. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua o Messias, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, né, do Messias, estivesse já perto, como se o Messias já estivesse próximo de voltar. Aí Paulo diz o seguinte, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o Messias não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. Mas para o anticristo se manifestar, antes se manifesta quem? O homem do pecado nas pessoas. As pessoas se tornam receptíveis a ele, transgredindo a lei. Tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é assim que ele virá. Tá certo? É assim que ele virá. É isso que ele vai fazer, porque você vê que bate certinho com Daniel capítulo de número 8, a partir ali do
do versículo Daniel 8 a partir do 9, Daniel 11 a partir do 36, bate certinho com o que o anticristo vai fazer, se levantar contra tudo que se chama Deus ou adora, todos, inclusive contra o verdadeiro, e contra o verdadeiro ele vai falar absurdos, vai ofender ele, como você pode crer num Deus desse, que fez isso, fez aquilo, tal, vai difamar Deus, vai dizer coisas incríveis, terríveis contra Deus, ok? Amados, chegamos aí ao fim então desta mensagem, mas lembrando os irmãos, né? Contribuam conosco com os seus dízimos e com as suas ofertas. Você pode contribuir no Pix pelo CPF 185-183-398-63, 185-183-398-63, ou Pix no celular no 11-98679-6974. Amém, meus amados? Não deixe de contribuir. Você que tem entendido, que tem aprendido a verdade conosco aí por meio das ministrações. Se de repente você seja uma pessoa que tem dificuldade de fazer Pix ou que não confia em fazer Pix, mas que gostaria de contribuir, entre em contato comigo pelo número 11961014231, 11961014231, né, que é o meu WhatsApp direto. Então eu te passarei o número da conta para que você possa fazer o seu depósito. Você que está ansioso em contribuir conosco também, que tem entendido aí a palavra do dízimo, da oferta e o quanto isso pode te abençoar, quanto isso pode te ajudar. Tá bom? Amados irmãos, foi um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz. Que Deus os abençoe poderosamente. Shalom.